eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma Noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não... Olá para quem está a entrar, sejam bem-vindos. Um domingo de paz para todos. Vá-se alegrando, todavia se alegre. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento nos campos, você pode sempre alegrar. Fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só esperar que entre mais algumas pessoas para que eu possa aqui partilhar uma mensagem maravilhosa para o seu coração, uma mensagem fortalecedora. Nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam Uma mensagem fortalecedora, uma mensagem motivadora para o seu coração, para que você realmente possa avançar nos planos e propósitos para a sua vida, os desejos que você tem no seu coração. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Então, como vocês estão? Espero que tenham passado bem. Há quanto tempo não é que eu não vim aqui fazer uma live, um direto? Há uma semana, não é? Muito tempo. Esta aqui eu vou deixar gravada porque é uma mensagem especial, como são todas elas. Eu às vezes digo que deixo ficar gravada e depois retiro, mas eu costumo deixar no canal do YouTube. Algumas eu passo para o canal do YouTube. Não sei se você já me segue lá no YouTube, mas siga, tem lá umas mensagens curtas, motivadoras, que dá sempre para você partilhar com outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Saiba que você é um semeador e aquilo que você planta na vida dos outros, você também não tem forma de não colher. É a lei da natureza. Não só algo que está escrito, mas é a lei da natureza. Aquilo que você semeia, você colhe. Então imagine que você está a semear esta mensagem, onde eu vou abençoar também a sua vida. Você vai partilhar com outras pessoas. Vou meter aqui vou colocar uma música mais calma, não é? Vocês sabem que eu não deixo ficar estas músicas assim por norma, não é? Então vamos lá. A não ser que queiram ouvir mais uma vez esta. Se pedirem, eu coloco esta, ok? Então, espero que tenham mesmo passado bem estes dias. Ok. Vamos lá aqui Eu gostaria que, se vocês tiverem a sua Bíblia, fosse abrindo aí em Josué 1.
Eu quero lhe falar de força, quero lhe falar de coragem, porque você precisa de força, precisa de coragem, precisa de ânimo e precisa de energia para realizar algo poderoso que Deus colocou no seu coração antes da fundação do mundo. Eu não sei se você sabe, mas você foi chamado com um propósito especial antes da fundação do mundo. Ok, então vamos lá. Bem calma. Então aqui em Josué 1 diz, se você não tiver Bíblia, eu partilho daqui, não tem problema. Eu quero que você tenha os seus ouvidos bem atentos para ouvir. Você possa realmente estar em paz, com o seu coração em paz, porque às vezes a sua mente pode estar tão agitada e tão acelerada. Às vezes as pessoas estão com a mente tão acelerada a pensar no que é que vai acontecer amanhã e isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Diga-me só uma coisa, para agora um pouquinho para meditar. Cada vez que você fica ansioso, você está a antecipar às vezes coisas que nem sequer vão acontecer. Então, cada vez que você fica ansioso, o que é que isso adianta na sua vida? Você ficar ansioso, o que é que antecipa, o que é que adianta na sua vida você ficar ansioso e preocupado com alguma coisa? Pare para meditar uns 3, 4 segundinhos acerca de todas as vezes que você já ficou preocupado, ansioso e com medo de alguma coisa. O que é que isso adiantou? Acelerou o processo? Ajudou em alguma coisa? Ou tirou a sua paz? Tirou a paz do seu coração, tirou a paz da sua alma e você perdeu o domínio próprio? Porque é somente isso que a ansiedade faz. Jesus nos falou algo maravilhoso para que nós observássemos os lírios do campo e os pássaros. E quando você observa a natureza, observa os lírios, observa os pássaros, você consegue entender a forma especial como Deus cuida das coisas. Então, foque-se naquilo que lhe traz paz. Amém? Então vamos lá aqui à palavra que está em Josué 1, que diz: depois, sejam bem-vindos, eu não consegui ver quem é que está aí. Ok. Então, aqui em Josué 1, versículo 1 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até ao Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem nunca o abandonarei. Então, olha que promessa maravilhosa aqui para Josué, onde Deus estava a prometer que não iria deixar, nem o desamparar. Então, Deus é maravilhoso e Ele, quando tem um plano, um projeto, independentemente de que alguma pessoa, aqui no caso Josué é uma figura importantíssima que faleceu, mas Deus já tinha preparado ali o descendente de Josué, de Moisés, para completar aquilo que realmente Moisés ia fazer. Então, Josué poderá ter ficado ansioso, poderá ter ficado com medo, porque creio que Deus sempre envia uma palavra para suprir a necessidade
que nós estamos a passar. Eu não sei que necessidade é que você está a passar, eu não sei o que é que você tem sentido ultimamente, não sei que tipo de batalhas você tem enfrentado. Nós iniciámos a ouvir, eu quando iniciei, eu não sei se, para quem está a entrar agora, iniciei com uma música que fala que ainda que a figueira não floresça e não haja mantimento no campo, ainda assim eu me alegrarei. Isso está lá em Abacuque, é uma palavra que também está escrita. E este louvor leva-nos a alegrar e leva-nos a descansar no Senhor nosso Deus. E eu não sei que batalhas você tem enfrentado, não sei que patamares você quer alcançar na sua vida, não sei que portas você precisa que sejam abertas na sua vida, não sei o que é que você almeja no seu coração e precisa de ânimo, precisa de coragem. Talvez você ande ansioso, talvez você tenha medo e pense que não, isto não é para mim. Mas se Deus colocou dentro do seu coração, é para si. Muita gente às vezes sente desejo no coração e tem sonhos e pensa assim, já me aconteceu. A mim pessoalmente, Deus falar algo ao meu coração e dizer-me: Cláudia, vai e faz isto. Estas pessoas aqui neste lugar em específico precisam. E eu pensei assim, não, eu vou passar isto, lembrei-me, eu sei uma pessoa que pode ir lá, eu acho que já contei isto aqui uma vez, sei de uma pessoa que pode ir lá e fazer por mim, porque essa pessoa está lá mais perto daquele local. E quando eu ia para gravar uma mensagem para aquela pessoa, no caso uma pastora, não é? Antes de eu gravar, Deus falou ao meu coração, se fosse, disse-me algo muito interessante, se fosse para aquela pessoa, para essa pessoa para a qual tu vais enviar essa mensagem, fazer o que eu te estou a pedir a ti, o desejo que eu coloquei dentro do teu coração, com amor, eu próprio falava com a pessoa. Então daí eu passei a entender com mais clareza, com mais definição, que Deus coloca desejo dentro do nosso coração para nós próprios os vivermos. Então, quando Deus coloca algo dentro do seu coração, quando Deus lhe dá uma tarefa para fazer, quando Deus lhe dá uma... Aqui, ele precisava de ser encorajado. Josué precisava de encorajamento para cumprir esta obra. Então, quando Deus coloca algo dentro do seu coração, não tente desmarcar, como se diz, desmarcar para o outro. Aceite aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Então, Deus colocou algo dentro do seu coração antes da fundação do mundo. Não sei se você sabe, mas você foi criado antes da fundação do mundo para um propósito todo especial. Eu não sei se você já sabe qual é o seu propósito de vida, mas quando você entende qual é quem você é, quem eu sou, o que eu fui chamado para fazer, quando você entende, você é destravado. E você só consegue viver o seu propósito quando você sabe quem é. Porque você se move com mais autoridade quando você sabe quem é. Porque se você não souber quem é, você sempre vai ter conflitos de identidade. E você vai pensar, vai querer viver uma vida que não é a sua. Ou então vai desacreditar de si mesmo e querer passar para outras pessoas algo que é para si. E que você às vezes pensa que é grande demais. E você se pensa pequeno. Sim, nós somos pó da terra. Mas nós temos Jesus na nossa vida. Bom, continuando aqui com a palavra, para que você esteja a entrar também aqui no raciocínio da mensagem. Então aqui, como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, o território estenderá do deserto de Líbano e o grande rio Eufrates e toda a terra dos Hititas até ao mar grande. Então, ele disse, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Então saiba que se você está com Deus, está dentro dos planos dele, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida.
Porque quando você está a viver um projeto de Deus, isto aqui era um projeto de Deus. Era um projeto de Deus, era um plano, um propósito de Deus que Josué estava a viver. Então, a promessa é que ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nem o desampararei. Então, Deus não deixa nem desampara quem está dentro dos planos e propósitos dele. Amém? E aqui, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento. Dê-me só aqui um segundinho, porque entrou aqui uma mosca horrorosa. Já saiu. Teste moscas. Então, seja forte e corajoso. Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Repare, foram 2 vezes aqui que o Senhor, era o próprio Deus que estava a falar com Josué. O próprio Deus estava a falar com Josué. E ele estava a dizer, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Muito corajoso. Eu não sei o que é que você tem que viver. Eu não sei o que é que você tem que atravessar. Eu não sei quais são os alvos que você tem de alcançar. Não sei quais são os desejos que Deus colocou no seu coração. Mas a mensagem que Deus está a mandar hoje para o seu coração é: seja forte e muito corajoso. Forte e muito corajoso. Porque Deus dá-lhe a promessa. Mas a força tem que vir dentro de si. A coragem tem que vir dentro de si. Deus renova as suas forças. Ele faz com a parte dele. Mas você tem que fazer com a sua. Porque aqui Deus não poderia andar por Josué. Josué ia andar e fazer aquilo que ele tinha que fazer. Com força e coragem. Crendo que Deus não iria deixar, nem o iria desamparar. Então é isso que você tem que fazer. É crer que Deus não vai deixar, nem o vai desamparar. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então Moisés tinha falado da lei a Josué, não é, como ele falava das leis ao povo. Somente tenha cuidado de guardar toda a lei que Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde andar. Para que você seja bem sucedido por onde andar. Então, não venha dizer que Deus chamou-me para ser um coitadinho, não quer que eu seja bem sucedido. Quer que eu seja um Zé Ninguém, um nada. Não. Para que você seja bem sucedido. Então Deus está preocupado com o seu sucesso. Deus está preocupado com a sua vitória. Deus não o chamou para ser um qualquer. Se Deus se chamasse para ser um qualquer, Ele não estava aqui a encorajar Josué. A dar palavras de ânimo e de encorajamento. Talvez você tenha passado por algumas decepções. E você esteja-se a sentir fraco ou fraca. E pense que está tudo perdido. Mas esta palavra hoje está a vir para o seu coração. Para o renovar. Como se fosse para reanimá-lo. Reanimá-lo e reerguê-lo naquilo que você pensava que já estava perdido. Mas aqui nada estava perdido. Moisés estava morto agora, pois todo o povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou a dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Então, aquilo que estava prometido para Moisés
Não deixou de estar prometido. A promessa não foi anulada. Josué viveu, foi como se fosse o sucessor de Moisés, vivendo aquele plano e aquele propósito dentro dele mesmo, não é? Que ele não era uma cópia de Moisés. E é isso que as pessoas têm que entender. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um temperamento diferente da outra. Há algo que me fascina, é os discípulos que Jesus escolheu para andar com ele, que Jesus escolheu... Dê-me só um segundo. Sai daí. Os discípulos que Jesus escolheu para andar com ele foram pessoas imperfeitas. Jesus foi escolher Pedro. Pedro era uma pessoa super impulsivo. Ele era impulsivo, sanguíneo. Pedro era o tipo de pessoa... Porque às vezes a pessoa também pensa assim... Não, Deus não quer nada comigo. Deus jamais me daria algo grande para fazer. Eu acho que isso que eu sonhei, ou que eu imaginei, ou aquilo que eu ouvi, ou o desejo que eu tenho dentro do meu coração deve ser da minha cabeça. Porque você não se vê como uma pessoa especial. Talvez você não se veja como Deus o vê. E você acha que há coisas que são grandes demais para si. Então, Deus tem promessas na sua vida. E Ele quer que você seja forte e corajoso para entender e caminhar nelas. Aqui esta palavra de encorajamento para Josué termina basicamente assim. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que andar. Então há aqui uma promessa para que Josué fosse bem sucedido onde ele andasse. Onde ele andasse. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então 2 vezes estamos aqui a falar de ele ser bem sucedido e dele prosperar. Então você vai me dizer que os planos para a sua vida não são de prosperar, que Deus não se importa consigo, que Deus não quer que você seja bem sucedido. E aqui uma chave, um código, é meditar dia e de noite nas palavras do Senhor. Porquê? Porque é que Deus... Olhe a sabedoria de Deus. Sabe que a pessoa mais sábia foi Salomão, o rei Salomão. E Salomão orava, eu já tenho falado aqui convosco acerca disto. Ele orava e pedia sabedoria e discernimento. E há algo sobrenatural que Deus não lhe nega, é a sabedoria, porque Ele dá deliberadamente àqueles que a pedem. Então quando você pede sabedoria, Deus lhe dá sabedoria. Então, a sabedoria é algo incrível, porque lhe dá sabedoria para administrar a sua vida financeira, a sua família, a sua vida profissional, a sua vida ministerial, tudo para cuidar de si mesmo. Então, quando você medita na palavra, medita nas promessas, você não está com a sua desviando a sua mente para outros lados. Ou seja, você não se distrai. Porque imagine, Deus estava aqui a prometer algo maravilhoso aqui a Josué. E se Josué deixasse de pensar nestas promessas? Imagine que Josué, que era um guerreiro, não é? Não fosse forte e corajoso assim como Deus o instruiu a ser, o encorajou para ser. E se distraísse e começasse a pensar nos gigantes, começasse a pensar nisto, a pensar no mal, a pensar nas lutas, na ansiedade, como eu comecei a falar no início. A distrair-se com a ansiedade, ficando ansioso, preocupado, com medo de coisas que nem vão acontecer. Ansiedade, antecipar alguma coisa. Há pessoas que têm medo de coisas que nem nunca viram. Há pessoas que têm medo de uma barata. Por exemplo, você que tem medo de baratas. A barata já lhe fez algum mal? A barata é nojento. Agora, você ter medo. Onde é que você foi buscar
o medo de uma barata. Há medos que são de memórias, não é? Algo que está no subconsciente da pessoa. Imagina uma pessoa que foi picada. Eu falo de um pessoal meu, de abelhas. Eu quando vejo abelhas entro em pânico, mas eu já fui picada e tive um pouco mal mesmo, tive com a perna parada, tive alguns dias até de cama por causa de uma picada de uma abelha. De facto, nunca tinha visto também algo assim, mas fiquei com a perna toda inchada, parecia uma pedra, criou uma infecção e tudo. Então, ok, eu tenho razão para ter medo de uma abelha. E quando vejo abelhas, fujo delas. Agora, há pessoas que têm medo de coisas que nunca viram. Então você às vezes também tem que tentar ver onde é que você foi buscar esse medo. Não será algo que você está a criar na sua mente? Será que é real? Então às vezes você tem medo de arriscar por coisas que você nem viu. Ou então são traumas, chamam-se crenças limitantes. Você limitou a sua mente e a sua vida de fluir em algo porque você já teve uma experiência errada ali. Então esta palavra também está a vir para o seu coração neste dia para o encorajar a sair desse lugar que o limitava. Para que essas crenças limitantes também sejam quebradas na sua vida, não é? Então, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ele está a falar tudo o que nele está escrito, promessas. Agora você tem que pensar nas promessas, tem que pensar nas palavras que Deus tem para a sua vida. Você tem que as declarar. Você tem que ter fé nelas, tem que acreditar nelas. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então aqui não tenha dúvida nenhuma que esta palavra é para si, que os seus caminhos vão prosperar e você será bem-sucedido se você meditar nas promessas de Deus e nas palavras dele. Não fui eu que lhe ordenei, outra vez, a terceira vez. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então não se apavore, não desanime, pois o seu Deus estará consigo por onde você andar. Não se apavore, não desanime, pois o seu Deus estará consigo por onde você andar. Não lhe ordenei, seja forte e corajoso. Então aqui foram 3 vezes desde o versículo 1 até ao versículo 9 que lemos: não temas, seja forte e corajoso. Então ele precisava desta dose de encorajamento, assim como você está a receber aí desse lado hoje, esta dose de encorajamento que vem do Senhor, para que você possa avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Então, qual é que é o código? Qual é que é a chave? Ser forte e corajoso. Ninguém pode ser forte e corajoso senão você. Eu não posso ser por você. Eu estou aqui a encorajá-lo, a passar a mensagem. Mas você tem que ser forte e corajoso. Permitir-se viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Não permitir que a ansiedade o trave, as crenças limitantes o travem, porque o medo vem de crenças limitantes. Ou experiências que você viveu, ou então coisas imaginárias. Por isso é que você deve meditar no medo. Quando você sente medo de alguma coisa, você pensa assim. Em vez de paralisar no medo, você pensa assim: espera aí, porque é que isto está a vir? É como eu estava a dizer, pessoas têm medo de baratas, mas a barata nunca lhe fez mal nenhum. Como é que você pode ter medo de uma coisa, de uma experiência que você nunca teve? É a imaginação da sua mente. Quando eu falei daquela coisa das abelhas, estou a dar um exemplo meu. Pessoal, eu já fui picada por uma abelha. Quando vejo abelhas, eu fujo. Mas lá está, talvez você também tenha tido experiências, mas você pode superar. Por acaso eu nunca parei assim para pensar, dei agora o exemplo, mas
Agora, você pode ter medo, às vezes, de algumas áreas da sua vida, de fazer investimentos, empreendimentos, de avançar e fazer algo sobrenatural que Deus colocou dentro do seu coração. Como eu lhe disse, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Foi escolhido desde o ventre, escolhido e foi escolhida desde o ventre da sua mãe, com um propósito. Com um propósito que você precisa de entender quem você é. Só quando você entende quem você é, você pode viver esse propósito maravilhoso que Deus tem para a sua vida. Amém? Esta é uma mensagem de encorajamento. E se você pensar assim, agora acho que aquelas pessoas que têm assim muito conhecimento bíblico e pensam assim, mas eu não consigo obedecer às leis de Deus e aos mandamentos de Deus. Você tem Jesus na sua vida. Você tem Jesus, o sacerdote. Aqui em Hebreus. Em Hebreus fala aqui no capítulo 7, diz, se o sacerdote, mas se este sacerdote não conseguiu cumprir o seu objetivo, foi o sacerdote, as leis, não é? Como se esse sacerdócio não conseguiu cumprir o seu objetivo, houve uma mudança de sacerdócio. Com ele veio uma nova lei que instituía mudanças radicais. Isto aqui é uma versão que é mensagem, é uma versão assim mais clara, mais luz, não é? Não há meio de entender essas mudanças nos termos do antigo sacerdócio levítico. É por esse motivo que não há nada na árvore genealógica de Jesus que possa conectá-lo à linhagem sacerdotal. Isto é outra mensagem, não é? Está aqui a falar de que Jesus é o nosso sacerdote eterno, estava ali a falar que eles tinham que fazer aqueles rituais anuais. Eu gosto sempre de nas minhas mensagens, falar um pouco da graça, para que você entenda que às vezes não é pela sua força, você tem que ser forte e tem que ser corajoso, mas eu gosto de falar sempre de Jesus, para que você entenda que você tem um sacerdote eterno, e esse sacerdote eterno é Jesus Cristo. Ele trouxe uma lei de amor, e um amor que dura para sempre. A lei não conseguiu, eu quero terminar aqui, a lei não conseguiu levar ninguém à maturidade. Assim um caminho que funciona, Jesus. As pessoas às vezes pensam que é para obedecer, é pela força, é pelo poder, mas não. É Jesus que é a porta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aqui diz que assim como o caminho que funciona, Jesus nos leva diretamente à presença de Deus. Foi posto em seu lugar. O sacerdócio de Arão perpetuou-se automaticamente. Eu vou deixar aqui esta parte. Deus deu a palavra, ele não volta atrás. Tu és sacerdote permanente. Então você tem um sacerdote, que é Jesus, que o leva à presença de Deus. E quando você anda na presença, repare, o que é que o Senhor falou ali a Josué? Não te deixarei, nem te desampararei. Então ainda que você falhe em algum mandamento, porque todos falham, ali como diz, não conseguiram obedecer à lei. Não conseguiram todos obedecer à lei. Mas você tem um sacerdote que está sentado à direita de Deus, que é Jesus. E esse Jesus está sempre de braços abertos para o ouvir. E sempre que você se engana no caminho, ele é aquele que o conduz a pastos verdejantes. O bom pastor Jesus conduz a pastos verdejantes, o leva a águas tranquilas e o faz repousar seguro. E isto não é exteriormente, muitas vezes, é dentro da sua alma, dentro do seu coração, porque quando você está em paz consigo mesmo, está em paz de espírito, como queira chamar, você consegue ouvir a direção de Deus, consegue ouvir a voz de Deus, e você pode meditar os mandamentos do Senhor a cada dia. Se você quer prosperar, se você quer ser bem-sucedido, então medite nos mandamentos do Senhor, deixe a ansiedade de lado, deixe as crenças limitantes e vá e faça aquilo que o Senhor colocou dentro do seu coração. Não temas, somente ser forte e corajoso. A Bíblia nos fala 365 vezes, não temas. Todos os dias você tem tendência a temer. 365 dias, creio que equivale aos dias de um ano, não é? Uma para cada dia. Ali, eu creio que Josué estava muito desencorajado, muito ansioso, muito atribulado, para apenas em um capítulo,
Em alguns versículos, Deus lhe fala 3 vezes. Não temas, ser forte e corajoso. Não temas, ser forte e corajoso. Não temas, ser forte e corajoso. 3 vezes lhe falou ali o Senhor. Então ele estava a precisar ali de uma dose tripla naquele momento de encorajamento. E você que está aqui a ouvir esta mensagem, ou que vai ouvir depois, você também está a precisar deste encorajamento. Esta mensagem é especialmente para si, vinda do coração do Pai. Então que Deus abençoe a vossa vida. Eu sou grata por todos os que estiveram aqui a assistir. Não se esqueça de partilhar com mais 500 pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas assim como você foi. Amém? Que Deus abençoe a vossa vida em nome de Jesus. Até uma próxima. Amo vocês. Estamos juntos.